Igreja amada, abençoada, estou de volta para falar sobre fé, continuar falando de fé. Tive assim muitas complicações que me impediram de gravar esse vídeo na semana passada. Peço perdão a aqueles que estavam acompanhando, mas estou aqui de volta. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo na noite da terça-feira. E a terça-feira o vídeo tem que sair às 9 horas da manhã. Peço perdão mais uma vez. Mas eu vou ministrar essa aula. E na semana que vem o Mateus vai começar a dar uma aula fantástica sobre cosmovisão cristã. É maravilhoso. Não percam mesmo. Mas hoje eu quero falar alguma coisa e vou meio que dar uma pausa. Eu ainda tinha algumas coisas para falar sobre fé, mas vou dar uma pausa para que eu não fale com vocês. O tempo é para eu me dedicar a algumas coisas e eu não consegui fazer com eficiência essa preparação para a aula, esse processo todo. E aí vai entrar uma outra pessoa em cena dando uma aula. Em outro momento eu vou trazer esse assunto de fé de outra forma, inclusive em pregações de dias de domingo. Acho que vai ser alguma coisa bem interessante. Mas por hora, eu quero seguir falando sobre os fundamentos da fé. E eu quero falar sobre um fundamento fundamental. Um fundamento não assim extremamente importante, é efetivamente fundamental, sem o qual não existe fé. A gente fez a definição de fé na primeira aula, falando sobre a relação entre fé e esperança, e a gente avançou, né? E na segunda aula já trabalhou outros aspectos da fé que envolvem como é que eu posso falar? A questão da vida, né? O justo viverá da fé, foi o que nós falamos. A fé é aquilo que move a nossa vida, a nossa caminhada no Senhor. E hoje a gente vai falar sobre um fundamento fundamental. Isso aí eu vou ficar nesse exagero aí a aula toda, porque esse fundamento é fundamental, tá bom? Que fundamento é esse? A palavra. Não tem fé sem a palavra. A gente precisa da palavra para desenvolver fé, para se mover em fé. Se a gente começar pelo texto de Romanos, capítulo 10, vai entender bem isso. Romanos 10, de 13 a 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a salvação envolve eu reconhecer que preciso dela. Quando eu clamo, quando eu invoco o nome do Senhor, eu reconheço que necessito dele. Então, salvação envolve esse reconhecimento de que eu necessito de Deus. E aí, para ser salvo, eu preciso invocar o nome do Senhor. Mas vai dizer o versículo 14: mas como invocarão aquele em quem não creram? Ninguém pode invocar alguém em quem não crê. E como crerão naquele de que não ouviram nada? Então, ou seja, eu preciso ouvir sobre alguém, para a partir do que eu ouvi sobre esse alguém, eu passo a crer nesse alguém, e crendo nesse alguém, eu me posiciono em relação a essa fé. Então, a gente está falando, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Aí ele vai dizer: consequentemente, a partir dessa lógica de que para que as pessoas creiam, elas precisam ouvir. Para que elas ouçam, elas precisam, para que elas creiam, elas precisam saber, conhecer. Para que elas conheçam, elas precisam ouvir. Para que elas ouçam, tem que ter quem empregue. Essa lógica nos chega a uma conclusão simples, básica. Então vai dizer, consequentemente, do que a gente reconhece nesse processo? Que a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem. E eu ouço a mensagem quando eu ouço a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a mensagem. A gente tem demonstrações claras disso na vida de todos nós, não é verdade? Mas alguns são bem interessantes. Por exemplo, Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele vivia uma vida completamente desregrada e promíscua, completamente desligado, desconectado de Deus, enfim. Mas um dia ele ouviu crianças brincando com uma frase. Por alguma razão, essas crianças estavam brincando com uma frase. A frase era: toma e lê, ou pega e lê. E as crianças brincando com aquela frase, talvez repetindo várias vezes aquela frase, ele ficou com aquilo na cabeça: toma e lê, pega e lê. Aí ele pegou a Bíblia. E aí abriu a Bíblia em Romanos. E aí ele leu um texto de Romanos que o confrontou a respeito do seu pecado. E aí ele mudou a vida ali, se converteu através da leitura desse texto. Um outro homem que teve a vida marcada é o John Wesley. John Wesley é uma figura importantíssima. Ele é o pai dos metodistas. Alguém que Deus usou poderosamente para, salvar muitas pessoas. Ele marcou o tempo e a história com seu ministério, com suas pregações, com o legado que ele deixou de seus escritos, enfim. John Wesley também ouviu uma pregação em Romanos. Eu não vou trabalhar esses textos que eles leram para a gente não tomar tempo nisso, mas ele ouviu uma pregação em Romanos. E ele diz que essa pregação deixou seu coração estranhamente aquecido. Foi ali que ele se converteu. Ouviu uma palavra que produziu fé em seu coração para entender o que ele precisava fazer em relação a Cristo. Lembra de Pedro, quando pregou no Pentecostes? Pedro se levantou e pregou uma mensagem tão marcante, tão poderosa, que as pessoas que o ouviram ali ficaram atônitas, ficaram desesperadas e falaram: irmãos, nos ajudem, diz pra gente o que a gente tem que fazer para ser salvo. A palavra, a pregação de Pedro gerou um impacto poderoso na vida daquelas pessoas. O que estava acontecendo ali? A palavra produzindo fé no coração. A palavra ativando a fé do coração daquelas pessoas. A palavra de Deus é essencial para tudo, não só para a hora da salvação, para gerar essa fé que nos posiciona em relação à salvação, mas para toda a vida. A gente falou na última palavra no domingo, falando sobre nem só de pão viverá o homem, né? Essa foi uma palavra de Jesus para o diabo. E essa palavra sai da experiência de Jesus em efetivamente se alimentar da palavra de Deus, daquilo que Deus falava com ele. Ele se alimentava disso. E aí, no momento de angústia, de aflição, ele mostrou pelo que ele vivia. A gente, na semana passada, ou na semana retrasada, a gente falou que o justo vive pela fé.
E Jesus está dizendo, eu vivo pela palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é aquilo que produz a fé. Perfeito? Então, se a gente ler de novo o versículo 17 de Romanos 10, vai dizer, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Cristo disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, a palavra que procede de Cristo. E esse mesmo Cristo, ele declarou que vivia por essa fonte poderosa que gera fé em nós, que é a palavra de Deus. E essa não era uma exclusividade de Jesus. Jesus foi alguém excelente nisso, mas a gente, por exemplo, no próprio livro no capítulo áureo sobre fé na Bíblia, que é o Hebreus 11, você vai ver lá uma lista de homens que nos impressionam com sua vida. Todos eles têm uma fé, são chamados de heróis da fé, a gente chama eles, nós os chamamos de heróis da fé, mas a fé deles é manifestada numa atitude de extrema obediência a quê? A palavra. Então, dentre esses homens, a gente tem, por exemplo, Noé. Pensa que desafio para um homem único numa geração inteira, que conseguiu salvar apenas a si mesmo e a sua família. E aí Deus se apresenta para esse homem e chama esse homem para uma missão louca. Tudo que Noé tinha era uma palavra. Noé não tinha uma argumentação científica, maneiras de provar que aconteceu o que ele estava falando, profetizando. Noé não tinha nenhum recurso em que se apoiar, nada palpável, humano, natural, em que se apoiar tão... Sim, engasguei. Em que se apoiar tanto no que diz respeito à sua própria atitude de perseverar, quanto quando tinha que conversar com alguém que dizia que ele era maluco. Você é doido, maluco, que construir barco? Que história é essa? E aí, que argumento ele tinha? Eu ouvi Deus. Só. Alguém dizia, você agora deu atestado total de loucura, de maluquice. Você ficou doido mesmo. Mas a justificativa de Noé para fazer o que estava fazendo era: eu ouvi Deus. Deus falou comigo. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Deus mandou, eu estou fazendo. A palavra está movendo a fé no coração de um homem. O homem está se posicionando em obediência. A gente tem Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar. Não, Deus, me dá um mapinha aí, me mostra melhor como é que vai ser isso. Dá uma foto lá da terra onde você está me levando para ver se ela é boa mesmo, como o senhor está falando, não é verdade? E providencia o filho logo, porque daqui a pouco vai ficar ruim. Então, já encaminha. Primeiro você dá o filho, depois eu sigo. Ele podia dar todo tipo de argumentação, mas Deus falou. Ele creu e obedeceu. No meio da história, ele teve momentos em que a demora em ver as coisas acontecendo fizeram ele quase se perder, mas Deus falou de novo e o coração dele se ajustou, se acertou, ele voltou para o lugar em que deveria estar e seguiu caminhando em obediência a Deus. Isso é atitude de fé. E fora o fato de que Deus um dia pede o seu filho como sacrifício, ele não pensa duas vezes e vai lá, e Deus o para na hora H, mas
Ele vai demonstrando, né, em toda a sua vida, toda a sua trajetória, esse crescimento numa atitude de fé, sempre em resposta ao quê? Ao que ele ouviu da palavra do Senhor. Vai lá e faz. Vai lá e age daquela forma. Vai lá e realiza e ele está obedecendo. Um outro personagem interessante é Moisés. Moisés, ele de repente, a gente gosta de falar uma coisa assim, que Moisés passou os 40 primeiros anos de sua vida achando que era alguém importante. E aí, os segundos 40 anos da vida dele, ele passou fugindo, escondido, descobrindo que ele não era nada. Aí, os últimos 40 anos da vida dele, ele passou aprendendo que não era o que ele era, mas era o que Deus era nele. O segredo estava naquilo que Deus poderia ser na vida dele, se ele se esvaziasse por completo de quem ele era. Imagina o camarada se vendo lá no palácio com toda a oportunidade de crescer, de ser um intercessor para o seu povo dentro do palácio ali, para que o seu povo fosse protegido, né, abençoado, e até quem sabe um dia liberto. Então ele poderia estar pensando nisso tudo. Eu tenho oportunidade de influenciar daqui. Aí Deus não concordava com ele. Deus não fazia questão de usar as prerrogativas dele, de príncipe do Egito, sabe? De alguém importante na corte de Faraó. Não. Deus não tinha essa intenção. Deus tinha a intenção de mostrar o seu poder e a sua glória. Aí Deus fala assim: pô, você ficou bonzão, Moisés. Bonzão. Agora, vamos mostrar o que você é de verdade. Você não é nada. Aí ele mata o egípcio, foge para o deserto e passa lá 40 anos. 40 anos vivendo a vida e os sonhos de outros. Olha só. Quando a gente não vive por fé, a gente vive a vida e os sonhos que não são nossos. Profética essa palavra. A gente vive a vida e os sonhos que não são nossos. Por quê? Porque Moisés está num deserto vivendo a vida do sogro dele, trabalhando para o sogro dele. As ovelhas de que Moisés cuida são as ovelhas do sogro dele. Olha aí. E aí, quando Moisés não é nada, não é ninguém, não tem nada para oferecer, não tem um nome importante, não tem um lugar de importância, não tem status humano nenhum, é simplesmente um empregado do seu sogro. Deus fala assim para Moisés: agora eu posso te usar. Aí uma sarça começa a pegar fogo sem se consumir. E Deus chama Moisés dessa sarça e fala com ele: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Estou te chamando para realizar uma obra em meu nome. Aí Moisés ficou com medo, preocupado, criou um monte de questões, mas no final o que ele fez? Obedeceu, porque uma palavra gerou fé em seu coração. E a partir desse encontro, Moisés se tornou um dos homens mais importantes da história da humanidade. O que moveu Moisés? A fé. Então, a palavra, ela é poderosa. Ela nos distingue, ela nos dá um alimento interno que muda tudo dentro de nós. O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado, como é feliz, marchem, avancem, prosperem, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que satisfaz esse homem que abre mão de pensar como todo mundo pensa, de agir como todo mundo age, de amar o que todo mundo ama? O que satisfaz esse homem? A palavra de Deus. Esse texto está falando de um processo que um processo que o pecado causa em nós, né? Primeiro ele fala sobre seguir o conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios é a sabedoria humana, a sabedoria terrena, carnal. O conselho dos ímpios é ouvir o que os ímpios têm a ensinar. Os ímpios são aqueles que praticam a impiedade. E praticar impiedade, ser ímpio é não ser pio. Pio é devoto. Ser ímpio é não amar a Deus, não desejar estar com Deus, não ter devoção a Deus. Então, há pessoas que seguem a mentalidade daqueles que não vivem atentos àquilo que Deus deseja, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer. Isso é andar no conselho dos ímpios. E quando você começa a assimilar essa mentalidade que não é pia, que não é devota, que não ama a Deus, você acaba travando a sua vida, parando a sua vida em pecados. E aí você se detém no caminho dos pecadores. E o passo seguinte disso é você se assentar na roda dos escarnecedores. O que é o escarnecedor, senão aquele cara que não crê em nada? Se você pegar um programa de piadas humorístico, ele vai falar, ele vai escarnecer da política, ele vai escarnecer da religião, ele vai escarnecer de Deus, ele vai escarnecer da família, ele vai escarnecer do casamento, ele vai zombar de tudo. Tudo vai virar motivo de piada. Se nós estamos com o coração fechado para essa realidade, nós podemos já estar essa realidade de vida com Deus, de devoção a Deus sincera, profunda, intensa, apaixonada. Nós podemos estar já assentados na roda dos escarnecedores, porque o escarnecedor é a materialização da incredulidade. Não se fala sério com o escarnecedor. Não se fala sério com o zombador. Um zombador não entende quando você está falando sério com ele. Ele está sempre transformando tudo em algo sem fundamento, sem firmeza. Entende? Então, olha o processo. Eu não ando segundo a mentalidade desse mundo, da impiedade, daqueles que não amam a Deus. Portanto, não sou detido, não sou travado, minha vida não fica estagnada por causa de pecados. E aí eu mantenho a minha mente vou usar uma palavra mais forte, imune, vamos falar assim, imune a esse espírito de incredulidade. Mas por que eu não ando segundo o conselho dos ímpios? Porque eu estou dando valor à palavra. A lei, quem não faz essas coisas, quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é quem? É aquele que se satisfaz na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E ele fala das características desse homem. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Ele conseguiu estender a sua raiz numa terra de alimento farto, alimento para a sua alma, com fartura. Essa pessoa não sofre com as circunstâncias externas,
porque ele dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Que palavra poderosa! Josué recebeu uma palavra de Deus a esse respeito. Deus falou para Josué: Josué, você quer conhecer o segredo do sucesso, do êxito? Então, o segredo do sucesso é o seguinte: não se aparte da palavra, não se esqueça da palavra, não abandone a palavra, medita na palavra dia e noite e não cesse de falar essa palavra. Isso é fundamental. E ele falou assim, olha, só que isso não é simples, isso pode não ser fácil. Então, seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, Deus está falando para Josué: Josué, a palavra é o segredo. A palavra vai te fortalecer. A palavra vai te animar. Então, medita na palavra. Se fortalece nessa palavra. Leia ela dia e noite, medita dia e noite e não deixe de falar. O texto fala assim, Deus fala para Josué: não deixe de falar do livro dessa lei. E por que é interessante falar? O texto de Colossenses 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você acha que foi simples para Noé construir uma arca por 100 anos, ouvindo os escarnecedores falando no seu ouvido? Não, não foi simples, não foi fácil. Tu acha que foi simples Abraão saindo com uma promessa lá de onde ele saiu com 75 anos e já está se aproximando dos 100 anos e nenhum filho veio ainda? Todo o cenário que se desenha ao seu redor diz para ele: não vai rolar, não vai rolar. Então a vida de fé é sobretudo uma vida de perseverança. Por isso a gente não só tem que ler a palavra, ouvir a palavra e crescer na palavra, mas tem que testemunhar da palavra, proclamar a palavra, pregar a palavra. Então, Deus falou para Josué: Josué, não cesse de falar do livro da lei. E aqui, Paulo está falando aos Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Eu preciso estar cheio da palavra. Por quê? Porque quando eu transbordo da palavra sobre a tua vida, você é internamente fortalecido para perseverar, para continuar avançando, para continuar vivendo da fé, para continuar entendendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que coisa poderosa! A palavra tem esse impacto, tem essa força sobre a nossa vida. No texto de Hebreus 4, versículo 12, fala de como a palavra penetra e transforma a gente. Ela diz assim: pois a palavra é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Veja que muitas vezes a gente ouviu em algumas pregações sobre esse texto, o pregador dizendo assim: a palavra é uma espada de 2 gumes, ela corta para mim e corta para você. Tem 2 lados o corte. Então, corta para mim e corta para você. Isso é verdade. Aquilo que eu estou falando para vocês, ensinando ou pregando para vocês aqui, é alguma coisa que fala a mim também. Totalmente verdade. Só que o texto não fala nesse sentido.
Aqui o texto está falando que ele é uma espada de 2 gumes, ou seja, essa espada tem corte dos 2 lados. Eu pego uma faca para cortar a carne, ela tem corte de um lado só. Então eu afio ali e vou cortando a carne. Mas quando eu tenho uma espada, uma faca que tem tem um fio, é afiada dos 2 lados, o que acontece? Eu tenho um poder de penetração muito maior. Se eu estiver lutando com alguém com uma espada que tem o corte dos 2 lados, essa espada entra rasgando e abrindo todo lugar onde ela toca. Perfeito? E ela entra reto. Você pega uma espada, você vai enfiar, ela vai tender para um lado, ela vai cortar para um lado. A espada de 2 gumes, uma faca de 2 gumes, ela vai reto e segue seu caminho, vencendo tudo. Então, a Bíblia está falando para a gente que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é eficiente, ela produz resultados reais de transformação, de mudança. E ela faz a gente discernir o que é da alma, o que é do homem, o que é de Deus, o que é do Espírito. Ela faz a gente distinguir essas coisas. Ela é apta para nos dar discernimento a respeito das intenções do coração, dos nossos pensamentos. Ela vasculha a gente e traz à tona aquilo que não é saudável, não é bom, precisa ser mudado, trocado, curado, restaurado. Essa é a palavra viva e eficaz que muda a nossa vida, que nos transforma. Então, a palavra precisa ser alguma coisa que a gente não despreza nunca. A gente ama sempre, profundamente. Porque se ela não tem fé. E se não tem fé, Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima de Deus, em primeiro lugar, precisa crer que Ele existe. E depois, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Que recompensa eu tenho de Deus? Coisas que Ele me dá? Não. A maior recompensa que eu tenho de Deus é Ele mesmo, é a sua presença. Todos os homens que nos dão testemunho de fé demonstraram que o que eles tinham de mais precioso era o próprio Deus. Meu amigo, Deus está nos chamando a uma vida de fé? Está. E isso é o mesmo que dizer: Deus está nos chamando a uma vida que valoriza, sobretudo, a sua palavra. Não valoriza porque acha legal e dá algum mínimo lugar de importância para isso, não. A gente precisa ser alguém que vive pela palavra. A palavra precisa dirigir a nossa vida, precisa nortear os nossos pensamentos, sentimentos. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus te dê graça, que Deus te renove de dentro para fora, que as suas raízes se aprofundem e encontrem a água da palavra lá, afofando a terra, e que sua árvore esteja junto aos ribeiros de água. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê graça. Espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.